Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre representação numérica. E a gente vai começar falando representação numérica, recapitulando um conceito que a gente viu no capítulo anterior, que é o conceito de um valor em binário, quer dizer, o equivalente ao que a gente tem de um bit. Um bit pode representar 0 ou 1. Tudo que a gente fez na aula passada sempre falava-se em bits, quer dizer, os sinais lógicos nossos todos tinham valor, conseguiam armazenar exatamente um bit, ou conseguiam transitar exatamente um bit. Ou eles armazenavam 0, ou armazenavam 1, certo? Se eu precisar de mais de um bit, eu vou montando e vou compondo 1, 2, 3, 4 bits, até chegar em 8 bits, que é a nossa próxima unidade, que quando a gente fala de 8 bits, é o equivalente ao nosso byte. Então, 8 bits valem equivalente a 1 byte. E daí de 1 byte nós temos as unidades, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, que são as ordens de grandeza, como a gente já tem os prefixos de grandeza para cada um dos valores. Aqui nesse curso nosso, a gente está bem interessado em representação numérica. Obviamente, a gente não vai representar números tão grandes, mas o mesmo conceito vale para números, seja ele tão pequenininho quando a gente está falando de 1 bit, quanto o número de 8 bits, quanto o número de 32 bits, por exemplo, ou o número 64 bits, e aí vai. A gente vai focar aqui nos nossos exercícios, nas nossas ações, em números um pouco menores, para a gente poder fazer esses exercícios com a mão, certo? Obviamente os conceitos são extrapolados e a gente vai poder fazer exercícios com calculadora e computadores posteriormente, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente precisa relacionar esse bit é como eu consigo representar então números. Então, a gente tem hoje no dia a dia a gente usa a base 10 ou sistema decimal. Significa o quê? Significa que eu posso usar os dígitos 0, 1, 2, até 9, que tem 10 dígitos, para representar os nossos números. Então, ao usar esses dígitos, você pode representar o número, por exemplo, 125, onde esse número significa que esse cara é 5 vezes 10 elevado a 0, 2 vezes 10 elevado a 1, 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, nós temos que esse cara é igual a 5, nós temos 20, nós temos 100 aqui. O que significa que o nosso número é o 125, que é o número que a gente conheceu. Então, cada dígito representa algo diferente dependendo da posição onde ele está. E a gente pode fazer exatamente a mesma coisa com o sistema binário. Então, a gente pode fazer exatamente a questão posicional e representar os dígitos bem claramente também em binário. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos colocar esse aqui, 1, 0, 1. Certo? O que nós temos aqui então? 1 vezes 2 elevado a 0, eu estou em binário, então troquei a base 10 para a base 2. 0 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 ao quadrado. Então, esse primeiro caso aqui dá 1, esse segundo aqui dá 0 e esse cara aqui dá 4. Isso aqui significa, se eu somar esses valores aqui, eu tenho o valor 5. Então, o que a gente tem é que 1, 0, 1 em binário é igual a 5 em decimal. Uma outra forma de representar também é 1, 0, 1 na base 2 é igual a 5 na base 10. Tá? Então, para fazer a conversão de um número em binário para um número em decimal, é fácil, basta a gente fazer a multiplicação sucessiva por potências de 2, relembrando que a gente começa, certo, com 0, 1 e 2, certo? Do mesmo jeito que a gente acabou de fazer aqui em cima, certo? Do mesmo jeito que a gente acabou de fazer aqui em cima, 0, 1, 2. Se eu tiver mais dígitos, a gente usa mais valores, tá bom? Bom, eu vou botar mais alguns outros exercícios para vocês daqui a pouco, mas vamos fazer a conversão ao contrário agora, tá? Vamos fazer uma conversão como eu vou representar o número 17 na base 10 em binário. Como é que a gente vai fazer? A ideia básica é fazer divisões sucessivas por 2. Então, 17 dividido por 2 dá 8 e sobra 1. Vamos dividir de novo por 2, dá 4, sobra 0. Vamos dividir de novo por 2, dá 2,
sobra 0. E vamos dividir de novo por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Então, agora que a gente chegou ao final, que não dá mais para dividir o 2, a gente pega o valor nessa direção. Então, eu vou pegar 1, 0, 0, 0, 1, é o nosso valor 17. Tá? Então, 17 na base 10 é igual a 1, 0, 0, 0, 1 na base 2. Recapitulando, você vai dividindo por 2 sucessivamente e depois você pega você vai pegar o resultado da última divisão e os restos de todas as outras subindo aqui, tá bom? Subindo a escada na ordem da nossa setinha. Bom, com isso eu faço a conversão para um lado e eu faço a conversão para o outro. Certo? Desse jeito eu consigo fazer conversão de um número para binário, de binário para esse número. Lembrando que no nosso computador a gente sempre armazena os números em binário. Tá? Então, vamos lá, vamos botar mais um para a gente trabalhar, só que agora eu vou crescer um pouquinho o tamanho. Tá? Eu vou pegar aqui 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Então esse cara aqui tem 8 bits, então ele é 1 byte inteiro. E eu queria saber quanto vale esse cara em decimal. Para saber quanto ele vale em decimal, a gente tem que fazer exatamente a conversão que está ali em cima, certo? Eu vou deslocar aqui um pouquinho para baixo para deixar vocês darem uma olhada. E a gente vai fazer o seguinte, você vai apertar o botão de pausa nesse vídeo e você vai fazer esse aí na mão. E eu vou contar até 3, que é o tempo para você apertar a pausa. Na hora que você terminar, você tira a pausa e eu volto aqui para resolver com você. Então, 1, 2, 3. Você apertou a pausa, né? Então tá bom. Agora é minha vez de responder para vocês. Certo? O que a gente vai fazer? Eu vou até trocar a cor aqui. Esse cara é 1 vezes 2 elevado a 0. Eu precisava colocar 0 vezes 2 elevado a 1. 0 vezes 2 ao quadrado. 1 vezes 2 ao cubo. 0 vezes 2 à quarta. 2 à quinta. 1 vezes 2 à sexta. 0 vezes 2 à sétima. É claro que eu não preciso ficar fazendo todos esses, a gente já sabe que esses casos aqui já dão 0, então eu não precisava nem escrever essas linhas, e eu não preciso fazer essa tão verticalizada, eu poderia fazer na horizontal mesmo, sem muito problema. Observa que eu só tenho valores zeros e uns, então eu poderia muito bem ter escrito só 2 elevado a 0, ou escrever diretamente que é 1. Tá? 2 elevado ao cubo é igual a 8, 2 elevado à quinta é igual a 32, 2 elevado à sexta é igual a 64. Opa, 64. Tá? Com isso, agora a gente precisa somar, só destacando aqui para vocês, a gente tem que somar esses valores aqui todos. Tá? Então, nós temos 1 mais 8, 9, mais 32, 41. Logo, o nosso total é 105. Esse número aqui, ele é igual a 105 na base 10. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham confirmado. Se não confirmou, descubram que vocês erraram aqui e qualquer coisa, entre em contato para a gente tirar dúvidas, tá? Mas vê que é bem sistemático. A gente pode parar de escrever as linhas de zero, né? Não faz menor sentido para a gente. E a gente também pode simplificar e começar a escrever só 2 a 0 elevado a 0, ao invés de escrever 1 vezes 2 elevado a 0. Então dá para fazer uma resolução bem mais compacta daqui para frente, tá? A gente trabalhou com números na base 2, em binário, certo? E esses números em binário nós estamos trabalhando para representar números decimais. A gente tem mais algumas coisas para falar sobre essa conversão. Eu vou falar sobre algumas bases alternativas e a primeira base que eu vou falar para vocês é o hexadecimal. Hexadecimal, ela é a base 16. E a base 16 significa que eu tenho que ter mais dígitos. Então a gente vai ter os dígitos de 0 até a 9, como tem a decimal, e depois a gente vai usar as letras A até F.
Então, com isso, a gente monta os 16 dígitos e a gente vai trabalhar para representar esses números. Eu só vou copiar o número 105 em binário aqui embaixo para a gente mostrar como converte. Ok? Então, nós temos exatamente o mesmo número aqui em binário. Eu vou colocar a base 2 aqui. Ele é igual a 105 na base 10. E para a gente poder escrever qual seria o valor dele na base 16, e tem uma vantagem bem interessante da base 16, é que 16 é uma potência de 2, então a gente pode simplesmente pegar os bits em grupinhos. 16 é igual a 2 a quarta, então eu vou agrupar de 4 em 4 bits e vou fazer a nossa conversão. Esse primeiro cara aqui, certo? Esse primeiro aqui é o 9, e esse segundo aqui é o 6. Então, na realidade, 105 em decimal representa 69 na base 16. Tá? Como é que a gente faz, então? A gente vai pegar de 4 em 4, da direita para a esquerda, junta 4 bits. Ah, e se não tiver 4 dígitos à esquerda, você bota zeros à esquerda. Zeros à esquerda não movem, não muda o valor. Então, a gente tem em decimal os valores 0, 1, 2, os números até 9, que em hexadecimal serão exatamente 0, 1, 2 até 9. E depois nós vamos ter, nós vamos ter 10, que vai ser o A, 11, que vai ser o B, 12, que vai ser o C, 13, que vai ser o D, 14, que vai ser o E 15, que vai ser o F. Então, com isso, a gente já sabe a formação e, obviamente, a gente pode representar e colocar todos esses números em decimal e em binário. Tá bom? Então, com isso, agora a gente já pode representar a mesma sequência em decimal, em binário ou em hexadecimal. Existe uma base octal também, existe a base 8. Ela é bem pouco usada hoje em dia, certo? A base 8, e a gente vai acabar não falando sobre ela aqui, mas no fundo, o mecanismo é muito parecido, exceto que aqui, como é a base 8, eu teria que usar de 3 em 3 bits. Então, eu teria que representar esse número de 3 em 3 bits, e a octal, nesse caso aqui, os valores vão de 0 até 7. Então, esses 3 bits aqui representam o valor 1, os próximos 3 bits é aqueles 5 que a gente já tinha visto, e esses 3 bits aqui têm o valor 1. Então, o nosso valor seria 1, 5, 1 na base 8. Tá? Então, a gente pode também falar no octal. A gente não vai falar muito em octal aqui nesse curso. A gente vai usar tipicamente binário, decimal. E quando o número binário ficar muito grande, a gente vai usar hexadecimal, porque é uma representação bem mais compacta. É muito mais fácil escrever esse 69 do que toda essa sequência em azul aqui do lado esquerdo. Tá bom? Ok, pessoal? Então, aqui a gente falou sobre bases. Certo? Nós sabemos representar números em múltiplas bases. Tá bom? Ok? Eu vou parar por aqui agora e a gente continua na próxima aula falando um pouquinho sobre outras formas de representação.